Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor, porque só Ele tem o pão, o alimento para nossas vidas. Então nós temos que estar sempre na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Sem perda de tempo, nós vamos já agradecer ao nosso Deus. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Daniel. Aleluia. Nós hoje vamos falar, segundo a palavra de Deus, sobre três jovens de Deus, três jovens que Deus usou. Aleluia, louvado seja Deus. Porque aquele que busca a face do Senhor, de nada tem falta. O livro de Daniel, capítulo 3. Mas eu vou pegar aqui o versículo, vou pegar no capítulo 2, no versículo 21. Amém, irmãos? Todos encontraram? Amém. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. E ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Nós já oramos? Pode sentar. Já oramos? Deus já está conosco. Eu quero ser breve, entrar logo aqui na palavra, porque o tempo no relógio não nos espera. Mas eu quero falar um pouco aqui do capítulo 1. Vou pegar aqui no capítulo 1, vamos ver aqui o que Deus é capaz de fazer conosco e fazer nas nossas vidas. E no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor a Babilônia, a Jerusalém, e sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus, e disse ao rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres, mancebos em que não havesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinados
nas letras e na língua dos caldeus, e o rei lhes determinou a porção de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que eles bebiam, e que assim fosse criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos eles mudou seus nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, e o de Ananias, o de Sadraque, e o de Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o de Abednego. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porque pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus Daniel graça, misericórdia diante do chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a porção, a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscaria a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, em que o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta os teus servos 10 dias, fazendo que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti os vossos pareceres e o parecer dos mancebos que comem do manjar do rei. Só até aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós vimos aqui que esses moços, eles vieram cativos, e a Babilônia, e ali Nabucodonosor determinou que esses 3 moços fossem ali separados e que fossem alimentados ali, tendo a porção ali do seu manjar, e que um determinado tempo seriam apresentados ali diante do rei, e ali eles não se contaminaram, não quiseram se contaminar ali com a porção, com aquele determinado alimento ali que o rei determinou para eles. E eles ali fizeram desta maneira, não se contaminando ali com a bebida do rei, com aquele alimento que o rei queria que eles participassem. Mas Deus, ele deu a Daniel muita sabedoria, e Daniel ali se colocou diante do chefe e pediu que não se contaminasse, e que ele poderia nos dar ali simplesmente legumes a comer e água a beber, e que se experimentasse ali por 10 dias, né? E ali o chefe viu que eles estavam ali muito bem, estavam mais gordos, mais bonitos do que todos. Não se achou ali diante de todos aqueles moços, aqueles jovens, pessoas como
esses 3 jovens. E ali Deus era com Daniel, e ele ali esteve ali diante do rei, conforme foi estabelecido pelo rei. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Nabucodonosor, ele era o rei muito prepotente, um rei cheio de autoridades, que fazia as coisas da sua maneira, que determinava ali o que seria feito, e todos teriam que obedecer a sua palavra. Nabucodonosor então levantou uma estátua ali, que ela tinha 70 côvados de altura e a sua largura de 6 côvados. E ele levantou ali no campo de Durã, e ele fez ali o convite a todo o povo, os chefes, os escribas, governadores, prefeitos, e ele determinou que todos viessem à festa da inauguração ali da estátua que ele levantou ali no campo de Durã. E ali todos teriam que ficar diante da estátua e teria que adorar. Então, ali quando tocasse ali a buzina, quando tocasse ali aqueles instrumentos, todos teriam que se prostrar e adorar aquela imagem de ouro que ele levantou ali no campo de Durã. Portanto, eu vou correr um pouquinho, porque o tempo está findando. Então, amados, aqueles homens que estavam ali diante do rei, aquela multidão de pessoas que estavam ali diante do rei, diante da estátua de ouro que o rei tinha levantado ali, teria que obedecer ali quando tocasse ali a buzina, toda sorte de instrumento, teria que prostrar diante da imagem e adorar aquela imagem que o rei levantou. E ali aqueles homens que estavam a serviço do rei, eles viram que Daniel e os seus companheiros não se curvou, não obedeceu ali as ordens do rei Nabucodonosor. E eles disseram: ó rei, aqueles homens que você constituiu sobre a província de Babilônia, sobre os negócios, não adoram os teus deuses e não se curvaram diante da estátua de ouro que tu levantaste. E ali o rei Nabucodonosor, ele ficou muito furioso. Ele ficou muito furioso porque Daniel e os seus companheiros não se prostraram, não se curvaram ao seu mandato, ao seu mando ali diante da estátua, que todos teriam que se curvar. Todos curvaram, governadores, prefeitos, todo aquele povo que tinha alto cargo ali diante do rei, obedeceram. E aqueles 3 não obedeceram. E ali o rei ficou muito furioso e mandou chamar ali Sadraque, Mesaque e Abednego para explicar por que eles não curvaram, eles não queriam obedecer ali o seu mandato. E ali ele disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é propósito de vocês que não querem adorar a minha estátua? E ele disse ali para o rei Nabucodonosor. Então ali o rei Nabucodonosor, tendo levantado, e qualquer que se não prostrasse e não adorasse, seria na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto,
no mesmo instante em que todos os povos ouvissem o som da buzina e toda a sorte de instrumento ali, teria que se prostrar. Aqui nós estamos no versículo 6. Aleluia, louvado seja Deus. Em todo o povo, nação, línguas, e adorasse a estátua de ouro e que o rei Nabucodonosor teria levantado. Ora, no mesmo instante se achegaram aqueles homens caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som dos instrumentos e tal teria que prostrar. E aqueles rapazes que você constituiu não fizeram caso algum de ti, das tuas ordens, e aí não quiseram prostrar diante da imagem. Aí Nabucodonosor mandou chamar ali a Mesaque, Sadraque e Abednego e pedindo explicação porque eles não quiseram obedecer ao seu edito, seu mandato, as suas ordens. E Sadraque, Mesaque e Abednego disse a ele que não adoraria, não curvaria, não serviria aos seus deuses. Ele ficou muito furioso e ele determinou ali que aos seus homens mais fortes que ele tinha diante do seu exército, que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego para ser lançado no forno de fogo. E ele mandou ali que aquecesse aquele forno 3 vezes mais. E ali aquele forno foi aquecido 3 vezes mais. Imagina, a mais do costume, porque o se costumava aquecer. Vamos dizer, se tivesse ali 300 graus de caloria, o normal seria, acho que aumentou lá para 900 graus, seria uma temperatura muito alta, uma temperatura que ninguém poderia resistir. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego foi atado com suas mãos amarradas, seus pés amarrados, com suas roupas, com seus chapéus, com seu sapato, com tudo. E ele determinou ali a Sadraque, Mesaque e Abednego que fosse lançado dentro do forno de fogo ardente. Então, aqueles homens mais fortes do mandado do rei, que estavam diante do seu exército, pegaram aos 3 homens e lançaram dentro do fogo de forno, lá dentro do forno, dentro do fogo ardente. A temperatura era, de certa maneira, tão alta que aqueles homens que foram lançar, os 3, só de receber aquela chama, aquele fogo, aquele vapor, eles morreram, eles caíram e foram consumidos por aquele fogo. Diz a minha Bíblia aqui que o rei ficou assustado, porque avisaram a ele que havia lá dentro de uma fornalha 4 homens. E ele disse: não pode ser, porque essa fornalha está, de certa maneira, quente, muito quente. Esses homens não poderiam estar ali vivos, mas aqueles homens que foram lançar aos 3, o fogo já teria consumido a vida deles, já tinha sido consumido. E o rei levantou e olhou, e avisaram a ele: olha, nós vimos lá dentro passeando 4 homens. O rei se espantou mais ainda e disse: mas foi lançado 3? Por que tem 4 homens? E avisaram a ele: olha, e um dos homens que está passeando, que passeia com os 3 lá dentro da fornalha, dentro do forno de fogo, tem a filosonomia do Filho do Deus Altíssimo. Aleluia, louvado seja Deus. E ali
o rei Nabucodonosor se levantou e se achegou ali perto do forno e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, saia para fora. E eles saíram. A minha Bíblia diz que eles não tinham lesão alguma, eles estavam perfeitos, mais perfeitos do que quando foram lançados dentro daquele forno. Nem um cabelinho se queimou, nem cheiro de fogo se passava pelo corpo deles. Então, amados irmãos, ali o Senhor Jesus estava com eles. O anjo estava com eles ali dentro do forno, e ali livrou eles do fogo, daquele fogo ardente ali que o rei determinou. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós vimos aí que Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele faz coisas que nós não imaginamos. Deus, Ele nos livra de todo mal, Ele nos livra das garras do inimigo, Ele nos livra de toda tentação, de toda sorte do mal, toda sorte que o demônio possa se levantar contra as nossas vidas. Deus, Ele nos livra. Nós achamos que Deus nos esqueceu, achamos que Deus nos abandonou, achamos que nós estamos abandonados. Nós lutamos, nós corremos para lá, nós andamos para cá, e muitas vezes as coisas não dão certo, e nós desesperamos e falamos: Deus, por que me abandonaste? Por que me deixou falando sozinho? Por que não me livrou? Por que as coisas para mim não dão certo? Tudo que faço dá tudo errado. Mas Deus, Ele está te contemplando a cada passo que você dá, a cada pensamento, a cada fala sua, tudo que você faz. Deus, Ele está contemplando, Ele está te olhando, e você tem que ser fiel à palavra de Deus. Você tem que estar todo momento diante de Deus, com seu coração aberto, com sua mente aberta, buscando ao Senhor, porque Deus, Ele é fiel para nos livrar de todo mal. Assim como Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele nos livra a todo momento. Deus está nos contemplando a todo momento. Então, amados irmãos, nós temos que crer na palavra de Deus, nós temos que buscar o Senhor Deus a todo momento, porque nós sabemos que Ele tem o poder para curar, para libertar, para tirar as pessoas das trevas. Aleluia, louvado seja Deus, para salvar. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós temos que buscar o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, porque Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele nos livra, Ele nos livra da mão do inimigo, porque sabemos que o diabo, ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Mas Deus, Ele nos coloca, quando nós buscamos o Senhor, quando nós nos entregamos ao Senhor, Deus, Ele nos coloca uma muralha em nossas voltas. Ele nos coloca uma muralha de fogo em nossas voltas, que é impenetrável. O diabo, ele não pode nos atingir. Ele louvado seja Deus. E nós temos que estar nessa posição ao tempo todo. Nós temos que estar buscando o Senhor ao tempo todo. Nós não podemos descuidar do nosso pensamento nem um segundo, porque o diabo, ele está nos observando. Uma falha nossa. Se nós sairmos daquela posição, daquela muralha que Deus nos coloca em nossa volta, se nós colocar um pé para fora, o diabo nos ataca. Então nós temos que andar com nosso coração aberto. Nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que fugir da tentação do inimigo. Nós temos que fugir do pecado, porque é como uma muralha que se nós pecamos e nós atravessar aquela muralha, aí nós se torna sendo presa fácil para o inimigo. Então nós temos que andar nessa posição, como esses 3 rapazes que foram fiéis, que não cedeu aos caprichos do rei. Entregamos ao nosso corpo a morte, mas nós não te servimos ao rei. E o rei Nabucodonosor, ele entendeu que
O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era um Deus poderoso, um Deus forte. E ele entendeu que não há Deus maior do que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele livrou ele do forno de fogo ardente. Aleluia, louvado seja Deus. E ele fez prostrar no final disso tudo. Fez prostrar Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na província lá. Aleluia, louvado seja Deus. Então eles tiveram um lugar de honra, um lugar que Deus determinou para eles. Então, amados, vamos ficar firmes, vamos ficar na posição. Vamos obedecer a palavra de Deus. O que Deus determinou para você, faça. Não desobedeça, porque esse Deus, Ele está nos vendo a todo momento. Nos vendo. E se nós andarmos diante de Deus, se nós andarmos a todo momento diante de Deus, com o nosso coração aberto, fazendo só as coisas que são certas, fazendo só as coisas que agradam a Deus, não tem por onde você sofrer dano algum. Não tem por onde você ser massacrado por algum tipo de coisas que o homem possa levantar contra você. Porque Deus, Ele nos contempla, Ele nos livra de todo mal. Às vezes nós sofremos um pouquinho, nós achamos que estamos sofrendo muito, nós achamos que essa caminhada está muito difícil, está muito longa, mas é só um pouquinho que nós sofremos. Nós imaginamos, vamos imaginar aqui agora o que Jesus fez por mim e por você. Ele foi humilhado, foi cuspido, foi chicoteado, foi crucificado. Para quê? Para salvar a mim e a você. Por isso nós estamos aqui hoje, graças a Deus, na presença desse Deus maravilhoso. E temos a certeza absoluta que nós vamos ter o nosso lugar ao lado do Senhor Jesus. Porque assim Ele nos prometeu. Assim Ele nos prometeu que Ele ia preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei para onde eu estiver, estejam vocês também. Amém? Amém, irmãos amados? Fica com esta palavra. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço esta oportunidade que foi me dada. E ficam todos com esta palavra. Dá uma salva de palmas para Jesus.